Estamos começando mais um podcast Vivendo Obra, comigo Guilherme Ribeiro. Comigo Eduardo Augusto. E hoje nós vamos falar sobre medo. Quem aí tem medo, hein? Muita gente. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo. Todo mundo. Roda a vinheta. Eu acho que muita gente manda mensagem para o Eduardo, manda mensagem aí nas redes sociais, falando sobre medo. Eu tenho medo, né, Eduardo? Muita gente. E são medos diferentes e alguns são específicos. Você tem medo de quê? Medo de tudo. Medo de começar uma obra, medo de fazer um projeto. Medo de cliente, medo de fazer coisa errada, né? Medo de conversar. Medo de empreender, medo de abrir uma empresa, né? E eu acho assim, esses medos eles são colocados na gente pela sociedade em si, né? Que isso aí vem dos nossos pais, que vieram dos avós e que vem passando essas crenças limitantes aí que vê o mar da engenharia aí como um gigante, igual aquela foto que você postou lá esses dias lá. Uhum. Então, fala um pouco aí dos seus medos, depois eu falo um pouco do meu. Vamos começar lá, desde quando estava na faculdade, quando formou. Eu acho que o medo já começa lá atrás, não escolher o curso, né? Verdade. Será que isso aí... Na hora de escolher o curso, né? Que não sabe muito bem, né? O que vai ser quando crescer, né? Aquela coisa toda, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Você escolher, assim, a faculdade que vai tomar um destino na sua vida. Dependendo do que você escolher, realmente vai por um caminho ali. E a gente começa por aí, né? Eu tive medo, eu fui fazer ciências aeronáuticas, fui ser piloto de avião, aí não deu certo. Depois eu comecei engenharia. E aí eu gostei da engenharia realmente e levei a sério. Mas eu já fazia estágio desde o meu primeiro semestre de faculdade, mas o que aconteceu foi, na hora que eu formar, e aí? O que vai acontecer? E eu acho que a gente tem medo dessa incerteza, a gente não sabe prever o futuro, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem medo dessa incerteza. Cara, e aí? Eu vou me formar, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que realmente eu vou conseguir fazer uma casa? Conseguir fazer um prédio? Não, e quando a gente entra na faculdade, né, aí entra com medo. Aí começa, interage ali com as coisas, já começa a faculdade e tal, esse medo some. Aí você fala assim, não, tá muito longe. Aí quando você vê... Já passou, você fala assim, eu formo o final desse semestre agora. O que eu vou fazer? Eu não sei que área que eu vou especializar, eu não sei que nicho que eu vou atuar, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei procurar emprego, eu não sei ter uma empresa. É muita coisa, né? É muita coisa. Aí, quando a gente está formando, os medos mudam, né? São esses que eu falei praticamente, que eu acho que eu passei por isso. Como é que foi quando você formou? O que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, eu já não sabia se eu queria mesmo engenharia. Porque eu já trabalhava com fotografia, eu falava, não, vou fazer uma faculdade de fotografia, não tinha faculdade de fotografia em Uberaba. Então, era em São Paulo. Eu falei, vou fazer publicidade. Aí eu falei, já foge muita coisa. Então, eu gosto de engenharia, eu vou fazer engenharia. Aí eu não sabia se eu fazia engenharia ou se eu fazia arquitetura. Porque eu não sabia a diferença. Realmente. Muita diferença, né? Tipo... eu gostava de obra, mas e aí? O que o engenheiro faz, o que o arquiteto faz? Aí eu fui pesquisar. Tinha uma amiga que era arquiteta, que já estava lá na frente, né? Tipo, sei lá, mais da metade do curso dela, quase formando. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, foi o mesmo ano que ela formou, então já estava quase acabando. O que o arquiteto faz, né? O que o arquiteto pode fazer, né? E tal. Eu falei, não quero ser arquiteto, não. O que o engenheiro faz? Pronto, aí entrando na faculdade também, comecei a fazer estágio no começo da faculdade, foi no meu segundo semestre, e fiz até o último. Durante o tempo, os medos foram mudando, acho que muda. Vai mudando. O medo que você tem no início rapaz, esse semestre, será que eu vou passar na matéria? Então, aí você fala assim, eu tenho medo dessa prova, aí você estuda, a prova passou, e
todo mundo, tipo assim, chega lá no começo da faculdade, ó, essa matéria, quando tá lá no 7º período, todo mundo mais difícil. Aí quando você vê, já chegou. Aí eu sei que tá na matéria mais difícil. Eu sei que tá na matéria mais difícil. Aí quando vê, já passou. Ou fez ela 1 ou 2 vezes, mas passou. Aí depois, quando vai formar, igual quando eu estava no meu último semestre, era estagiário de uma obra. Essa obra era de 500 casas, onde, quando eu já estava no último período, mandaram os encarregados da obra embora, por questão, não questão financeira, é que eles já não estavam mais eficientes dentro da obra, o supervisor de obra. Então, a gente era em 4 estagiários, né? Desses 4, 3 já iam formar no ano, então colocou a gente para tocar a obra toda. Tirou os encarregados e ficou só os estagiários. Só os estagiários. Mas, tipo assim, já era estagiário há muito tempo. Já com experiência, né? Então, cada um cuidava. A gente não dividiu a obra por casa. Eram 500 casas, nós dividimos a obra por evento. Por serviço. Por serviço. Ah, Guilherme tomava conta de todos os pisos da obra, por exemplo. Então, eu tinha lá 500 casas de piso para tomar conta. Então, você pensa que não, é muito serviço, é muita logística. Né? Isso desde Material, mão de obra, limpeza, rejunte. Conferir, estachocos. fazer planilha de pagamento, né? Conferir estoque, planilhar. Por exemplo, quando se trata de empreendimento, tudo você tem que saber para onde que foi, né? Até mesmo com a questão de logística, mesmo, tipo, se está usando material, e questão de supervisão também depois de lote, né? Ah, quebrou um piso. Ah, mas esse piso que veio era de lote qual? Já aconteceu de ter que pedir mais piso na obra, na fábrica, e teve que pedir do mesmo lote. Entendi. Ah, porque senão dava diferença, né? Para não dar diferença por... Ah, o concreto vem de qual? Foi para qual lugar? Né? Porque quando se trata de certificação no PBQPH lá, você tem que fazer a rastreabilidade das coisas, rastreabilidade do concreto, enfim. Então, quando eu me formei, essa obra já estava acabando. Então, e aí? Né? Eu não tinha, na época ainda... O que você fez depois que você formou? Você já foi contratado? Como é que foi? Eu não lembro. Eu formei em janeiro, aí voltei para a mesma obra que eu era estagiário. Né? A diferença que eu tinha é que eu tava com o meu CREA na mão e esfregava na cara dos outros que ainda não tinha pego. Né? Tem até um vídeo engraçado. Eu cheguei nos outros meninos lá e falei assim, toma, esfregava o CREA na cara deles. E pronto, o salário era o mesmo. O salário era o mesmo, o serviço era o mesmo. Vai falar aqui, agora tem essa bosta desse CREA que esfregava na cara dos outros lá. Mas não vale de nada. Não vale de nada, o salário era o mesmo. Então, aí o que acontece? O chefe na época falou assim, eu não consigo aumentar salário, não tem, né, perspectiva aqui, mas se você quiser ficar aqui, até quando você quiser ficar, tudo bem. Vai ficando aí, encostado aí. E eu ainda fiquei mais um mês na obra, né, um mês até, tipo assim, de janeiro até a colação já tinha acabado tudo, né? Um mês, eu acho que depois eu fiquei mais um mês de fevereiro, lá na obra ainda, trabalhando, porque querendo ou não, é conhecimento, cada dia é um dia diferente, então... Eu ia ficar lá, eu estava procurando coisas por fora, mas, né, bem de leve. E eu recebi uma proposta para ir para Araxá na época, né, trabalhar numa empresa que trabalhava dentro da CBMM, que é a mineradora. Porque meu primo trabalha lá dentro, ficou sabendo dessa vaga, me indicou. O cara me ligou num dia e falou assim, eu preciso que você venha cá fazer uma entrevista e tal. Eu falei, eu vou. Quando? Não, hoje. Eu falei, não, mas hoje não dá, em Uberaba e tal. Eu falei, não, dá pra você vir amanhã? Dá. Peguei o carro no outro dia, fui lá. Tipo assim, era numa quinta-feira, já fiz a entrevista com o cara. E ele falou assim, não, beleza. O que eu posso te pagar é tanto, seu serviço é esse, tal. Você pode começar na segunda? Espera quinta. Eu falei, uai, posso. E os medos, o que você sentiu nessa hora aí? Não, aí você tá doido. Na hora você nem pensa. É igual quando você machuca e você tá anestesiado ainda. Eu te contrato. Você vai? Vou. Como engenheiro, né? Uai, você vai? Vou. Depois que o sangue esfria, aí você fala, tô fodido. Que é isso? Uma indústria, né? O serviço que eu ia fazer, eu nunca tinha visto. Ele falava assim, você sabe o que é isso? Eu falava, não.
Tipo assim, que eu sou muito sincero com relação a isso. Você sabe? Não, não sei. Você já fez? Não, não. Seu CREA tá ativo? Eu lembro direitinho. Tá ativo. Tá ativo. Tá. Então pronto. Que eu preciso, É o que manda. o que eu preciso é isso. Eu preciso, cara, você tá lá dentro, tem que ter alguém pra me ajudar a gerenciar a equipe, fiscalizar, não sei o que, tal. Eu falei, não, beleza. Ele falou, não, e você vai pegando aí, né? Quem toma conta mesmo de tudo lá é o supervisor, mas precisa de engenheiro junto com o supervisor e tal. Beleza. Tomei tanto ferro, que depois, nos 3 primeiros meses, eu lembro que eu nem dormia direito. Só De tanto medo. preocupado. Tipo assim, chegou no meu 2º dia, o cara falou assim, eu preciso de um RT. Eu não sabia tirar um RT. O que é isso? Como é que tira isso? Não sabia. Aí foi Então, estudar. qual que era o medo do negócio? Ó, recém-formada, muita gente faz isso, acontece. Comigo também. A pessoa não sabe tirar um RT. Não sabe. Sai da faculdade sem tirar um RT. E, tipo assim, não é questão de saber as coisas específicas. Porque isso aí, tipo assim, até esses dias eu fui tirar uma RT que eu não sabia direito o que usava lá. Exatamente ali, Então aí você tem que pesquisar, igual eu liguei no CREA, perguntei se estava certo, colocar desse jeito e tal. Mas não sabia nem entrar no site, não sabia para que servia, onde que ia. Que botão que apertar para fazer o RT. Não sabia a diferença, não sabia nada. Nada. Passei por isso também. Então, tipo assim, qual foi meu medo na hora? Eu falei assim, gente, agora, tô com medo de tirar um RT, que eu não sei fazer. Que eu virei pra ele e falei assim, você já tirou um RT? Ele perguntou, porque, tipo assim, por isso que é importante você ser claro durante a entrevista. Falei assim, o que você sabe e o que você não sabe? Porque durante a entrevista, eu falei, nunca tirei um RT, nunca trabalhei nessa área, Ele me aceitou desse jeito. Então ele sabia das condições. Tanto é que ele perguntou, você já fez? Eu falei, nunca fiz. Você sabe fazer? Eu falei, não sei fazer. Ele falou, então, eu preciso para depois de manhã. Você tem até depois da manhã para fazer. Vai aprender, vai se virar aí. Ele também não te ensinou? Não, também não sabia. Ele também não sabia. Era o dono da... Ele não é engenheiro, não? Não é engenheiro, era o dono da empresa. Ele também não sabia, porque quem tirava era o outro engenheiro que trabalhava lá. Né? Te deu 2 dias pra você aprender. 2 dias pra aprender. Aí ele virou e ainda ajudou, falou assim, você pode ir lá no arquivo, que tem os modelos das que já fez aqui. Então... Mas mesmo assim... um pouco. Um pouco, né? Facilitou um pouco, porque eu tinha algum meio de consulta, né? Mas qual que era o meu medo? Passo a passo lá de fazer mesmo. Fazer eu não sabia, mas qual que era o meu medo? Aquilo ali, será que tava certo? Tipo assim, quando tá no nome do outro, é uma coisa. Fora o medo da responsabilidade também, né? De que eu tô tirando essa RT aqui? Nem sabia. O que é essa Não RT? sabia. Se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer Não comigo? sabia as Será responsabilidades que eu tava assumindo. Será que eu vou ser preso? O que vai acontecer? Aí depois de um tempo, aí eu fui saber. Eu falava, nossa, eu tô fudido mesmo. Era de andaime, não era? O que era lá? Andaime fachadeiro? Tomava conta da equipe. Quando você trabalha dentro da usina, dentro de indústria, tudo você usa andaime. Você não pode usar a escada para executar nenhum serviço. Né? Ou é plataforma elevatória ou andaime. Então, como lá são muitas irregularidades, manutenção e obra também, então tem que montar andaime. Então eu tirava a RT para o cara montar um andaime, no caso dos montadores meu lá, eu tirava essa mesma RT, servia para o cara que ia trabalhar em cima do andaime, porque eu tinha que fazer um termo de liberação. Tipo assim, eu assinei um RT para o cara trabalhar, depois eu assinava um documento para o cara montar, depois para o cara trabalhar, depois eu assinava outro documento para desmontar. Se acontecesse alguma coisa ali, se alguém Se acontecesse alguma coisa, você tava fudido. Então, por isso, o que força a gente sair da zona de conforto? Eu comecei a ver tanta coisa que eu não sabia, aí eu tive que começar a estudar muito, né? Muito medo de uma responsabilidade que eu não sabia que eu comecei a ver, que eu falava assim, tipo, e se um cara morrer em cima do andaime? A culpa é minha. Até então, né? Mas depois, fazer uma perícia ali, vai saber se a culpa para ver se realmente é de quem, né? Porque, né, eu estava ali justamente para assumir a responsabilidade. Mas
recém-formado tem muito medo de Imagina, negar. você passou de medo assim, cara. Não, eu fiquei 3 meses sem dormir. Vai montar um andaime lá de 10 metros de altura. Não, os caras ficavam pendurados a 20 metros. Ficava dentro de forno, em cima de usina de química, né? Então... risco ali de acontecer algum acidente, alguma coisa, era grande. Muito grande. E esse risco, por que eu levei isso para a vida? O risco ele está iminente em qualquer lugar. Então, às vezes a gente acha que, eu faço casa, não tem esse risco. Tem. O risco está em todo lugar, né? Então, às vezes, cara, tipo assim, as obras que eu trabalhei depois disso eu trabalhei com engenheiro de empreendimento, eu cobrava muita organização para não ter bagunça. Porque, por exemplo, um prego que o cara vai deixar sujo na casa que a gente não vai ver, alguém vai pisar. Se alguém vai pisar, alguém vai furar o pé. Se o cara deixou um buraco ali e não sinalizou, alguém pode cair. Vai cair, às vezes é um buraco que o cara... Vamos supor, é um buraco da caixa de esgoto. O cara deixa ali, você fala assim, não tem problema, amanhã eu ponho. Mas e aí, se eu for fazer uma fiscalização lá no fim do dia, eu tô olhando o telhado, vou pisar em falso aqui e quebrar, sei lá, torcer o tornozelo. Fala assim, uma coisa que vai morrer? Não vai, mas e aí? Posso torcer o tornozelo. Né? O cara deixa coisa... Brigava muito a equipe deixar coisa pendurada no alto. Coisa no telhado. Equipe trabalhando em telhado. Você fala assim, não tem problema, não, é baixinho. Mas não na minha obra, mas na mesma consultora e de outra obra, já teve cara que morreu, caiu do telhado. Na uma obra que eu já estava, o cara caiu do telhado e ficou deficiente. Realmente é risco, né? Então tem que tomar todas as precauções ali para diminuir a probabilidade. Eu levei esse medo comigo, eu não sei se é porque eu levo trauma. Para a vida. Tudo que vai fazer agora... É culpa minha, né? Então, o que acontece? Dentro da engenharia, eu falei assim, não, eu tenho que estudar mais sobre isso. Aí eu fui fazer engenharia de segurança. Para entender um pouco mais sobre a segurança. Né? Para não tomar tanto fumo, ou para não ter tanto medo, ou saber... como prevenir alguma coisa, como agir em certas ocasiões. Porque tem coisa que não dá pra... Você tem que fazer. Mas e aí? Tipo assim, eu tenho que fazer o buraco. Mas tem o jeito certo e o jeito errado. Mas, tipo assim, é um buraquinho simples, beleza. Mas eu posso isolar aqui. É uma coisa simples. Eu posso deixar o material ali. Mas... se eu deixar o material organizado, diminui a chance de ter animal peçonhento. Já aconteceu isso também. Deixar material jogado na obra. Tipo assim, a obra paralisou durante um período. A obra ficou bagunçada ali. Bagunçada. O que vai juntar? Juntar cobra, juntar escorpião. Não, aí o cara, não gosta de usar luva. Vai organizar um negócio sem luva. Aí, certeza. Vai achar alguma coisa ali. E já aconteceu em obra mesmo. De achar cobra, de achar escorpião. Né? Então, aí você fala assim, não dá nada não, porque o cara ele é registrado, eu fiz um contrato com ele, autônomo, a responsabilidade é dele. Mas como ser humano, o cara te liga e fala assim, o cara foi picado por uma cobra aqui na sua obra, o que você vai fazer? Você tem que ir lá ajudar o cara, prestar socorro, tem que pegar, às vezes o cara não tem nem carro, tem que pegar, levar para o hospital, às vezes não tem condição de comprar um remédio. Tem que ajudar a comprar um remédio. O cara vai ficar parado em casa 1, 2 dias, 3 dias, porque dói pra caramba o negócio. Igual já teve funcionário meu que foi picado de escorpião, mesmo estando com luva, camisa de tal, foi picado. Porque o escorpião caiu em cima, assim, do teto, então não tem nada a ver, e andou e picou. No outro dia ele foi trabalhar, e com muita dor. Eu veio ficar e falei, não, vai embora, pode ir embora. Não, mas... Vai descontar o dia, não. Descontar o dia, né? Ele falou, não, mas meu dia. Eu falei, não preocupa com o dia não, pode ir embora. Não desconta nada não. Então, é coisa que tá sujeito a acontecer, né? E tem que tomar essas precauções mesmo. Cara, isso aí é de medo, assim, que a gente passa, né? Medo com funcionário, igual se um funcionário estiver indo trabalhar e acontecer um acidente com ele, a responsabilidade também é nossa. O cara tá indo do trajeto da casa dele até o trabalho,
já é responsabilidade nossa, né? Sim. Eu não sei se do trabalho para casa também é, mas a ida eu tenho certeza que é, você sabe? Então, aí tem várias variáveis, que depende muito se é zona industrial, zona rural. Tá. Se fosse dentro da cidade, é diferente. Entendi. Depende muito, né? Tem muitos fatores. Tá, isso é um dos medos, né? Quando a gente fala disso é empreender, né? Quando a gente fala disso é quando a gente está com obra já e tal. Mas existem os medos, tipo assim, cara, eu tenho medo de pegar uma obra porque eu não sei se eu dou conta de fazer. Isso eu já passei por isso. Sim. Eu peguei uma obra no começo uma vez de fazer um galpão de 1.500 metros quadrados. Eu nunca tinha feito galpão. E aí eu expressei esse medo para o cliente, falei, olha, vai ser o primeiro galpão que eu vou fazer, né? Fui igual você, sincero ali. E aí eu falei, olha, mas eu conheço uma equipe de mão de obra que é especialista em fazer galpão, que é um cara conhecido aqui na cidade, que ele é especialista em construir galpão. Eu falei, então eu vou fazer um contrato por administração aqui com você, e aí eu vou administrar essa equipe, e eu vou aprender com eles. No segundo galpão, porque iriam construir 2, no segundo galpão, aí pode ficar tranquilo que eu aprendi no primeiro. E assim a gente foi. Eu consegui diminuir o meu medo contratando uma equipe especializada nessa área de galpão, né? E fui sincero com o cliente. Então, se eu tivesse assim, errei alguma coisa aqui e o cliente ficasse achando ruim, era um argumento de eu falar, olha, é igual eu te falei, esse aqui é o meu primeiro galpão. No segundo você já vai ver que a gente vai errar, que isso aqui eu não vou errar de novo. Porque não tem como. Algumas coisas a gente vai deixar a desejar. Acontece. Até hoje, depois de 5, 6 anos de formado, acontece algumas coisas. Não tem como a gente estar em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. Né? A gente depende de gente, depende de braço para fazer as coisas, né? Quando a gente está aqui gravando, tem 40 pessoas trabalhando nas nossas obras. E é serviço manual. Olha pra você ver o que aconteceu uma vez. Um cara tava sentando porta na obra. Se eu sentar a porta, beleza. Ele assentou todas as portas de uma rua, assim, tipo assim, eram 20 casas. Tipo, assentou todas do banheiro. O cara foi. Aí abrindo pro lado errado. Aí, tipo assim, eu não fui lá, deixei o serviço de manhã, só fui à tarde. O cara tinha feito 20 casas erradas. Nossa. E aí, tipo, é isso aí. O serviço é manual, o serviço depende de outra pessoa e às vezes não é. Tem coisa que você acha que o cara sabe, só não precisa explicar isso, não. Mas por quê? Era espelhado. Tipo assim, as portas que estavam ali... As casas são espelhadas uma da outra e acabou ele confundindo. Era do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Então, pegou as portas erradas, aí assentou de forma errada. E o que você fez? Arrancou e pôr de novo. Teve que arrancar e pôr de novo. Mas acabou que teve que entrar num consenso com o cara, né? E em vez de pagar a produção dele do dia, pagou uma diária para ele. Teve que arrancar. Para ter que arrancar tudo. E depois, no outro dia, ele foi com a produção e produziu da forma normal. Entendi. Vocês tinham combinado por empreita? Por empreita. Mas aí vocês pagavam, vou te pagar o dia aqui de R$150. Agora você vai ter que arrancar tudo e amanhã volta na empreita normal e eu te pago para fazer. Isso, um prejuízo de uma diária ali, né? Mas o cara nunca mais erra também, né? Não, e é outra coisa. Aí, a gente eu tinha o meu primeiro supervisor, quando eu fui contratado para trabalhar na usina, falou assim, Guilherme, ele falava todo dia, falou assim, eu adoro problema. Ele falava todo dia, ele falou, Guilherme, eu gosto mais. Quando eles me ligam, falam assim, chama Jorge, tô com um problema aqui, vem cá para você me ajudar. Eu falei, não, eu gosto mais. Porque aí cada vez meu passo sobe mais, porque eu vou lá e resolvo o problema. Aí eles vê, tipo assim, que precisa de mim. Que precisa, exatamente. Porque se não tiver problema, se a obra não desse problema, rodasse tudo normal, não precisava de engenheiro. Não, e não precisava de RT também. Não precisava de RT. Você é responsável técnico, porque se tiver algum problema... Você assume a bronca. Então, se tudo fosse perfeito em obra não era dor de cabeça, obra não era sinônimo de atraso, não era sinônimo de problema. Sim. Se fosse tudo perfeito, não precisava da gente. Então... Nosso trabalho é tentar minimizar ao máximo e outra coisa, absorver os problemas. Não passar para o cliente. Sim. Porque problema vai acontecer. Com a nossa supervisão ainda vai acontecer problema.
medo disso é normal, tá? Pode ficar tranquilo que isso é normal. Nosso papel é resolver problema. E é o que eu falo sempre, quanto mais problema você resolver, mais dinheiro você ganha. Sim. Porque uma coisa é, eu tenho um cliente. Isso empreendendo ou sendo contratado. Sendo contratado, exatamente. Se eu tenho um cliente, eu estou resolvendo o problema desse cliente. Qual que é o problema dele? Ele quer ter a casa própria. Estou resolvendo esse problema. Só que ele não está vendo, mas eu estou resolvendo mais centenas de problemas na obra, certo? Se eu decido ter 10 clientes, eu vou ter muito mais problemas, estou resolvendo o problema de 10 clientes e estou ganhando 10 vezes mais. Sim. Certo? Então, quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. E outra coisa que acontece também é o seguinte, quanto mais problemas as pessoas resolvem pra gente, mais dinheiro as pessoas ganham. E principalmente se for especialista. Principalmente se for especialista. É o que a gente fala, o generalista e o especialista. Exato. Quanto mais especialista, ele vai resolver um problema mais específico, que vai ser mais pontual, vai ser mais caro. Porém, o investimento vai valer a pena. Exemplo, você pega um carro, aí o carro vai lá e estraga o ar-condicionado, a solda do ar-condicionado. Cara, você achar uma pessoa na cidade que solda o ar-condicionado ali, é um item muito específico. Então o cara é especialista em ar-condicionado, para ele trabalhar com isso. Claro que vai ter outros aventureiros fazendo a mesma coisa, mas para ficar com a qualidade realmente diferenciada, o cara tem que ser especialista naquilo. E aí ele vai te cobrar uma facada para resolver aquele problema ali. Mas ainda é mais barato do que se você fosse trocar todo o sistema ali. Porque senão é aquele negócio que eu tive já carro a diesel. Carro a diesel não é o mesmo funcionamento. Carro Normal. Então, aí às vezes você leva um cara que não tem conhecimento, o cara fala, pode ser isso. Aí você vai lá e troca, aí não é. Não é. Você gastou dinheiro, mão de obra. Pode ser isso. Não é. Às vezes, uma vez eu arrumei um monte de coisa e não resolveu o problema. Você leva no cara que mexe com carro a diesel, pelo barulho do cara, fala, cheiro, isso daí é isso aí. Você vai lá, papo, pronto. Mas só que aí, tipo assim, o cara cobrou, foi caro, mas a dor de cabeça que você tem, a frustração de arruma isso, não é isso, arruma isso, não é isso, arruma isso, não é isso, vale a pena pagar. Então, acho que na nossa área é a mesma coisa, né? O especialista aí. Por exemplo, você está construindo uma casa lá e aconteceu de dar um recalque na laje. A laje trincou, aconteceu alguma coisa. E aí você precisa de alguém especialista em estruturas, especialista em laje. Aí você vai procurar essa pessoa. Você acha que ele vai te cobrar, sei lá, R$150, 200 para fazer uma visita? O cara que é especialista, ele cobra 400, 500 reais só para ir lá para ver o que é o problema e te falar. Se precisar de um laudo, ele vai te cobrar mais tanto por hora ali para fazer esse laudo. Que o cara é especialista naquilo, ele só trabalha com isso. Por isso, não tem uma demanda muito grande, então ele não tem vários serviços para fazer e ele tem que cobrar mais caro, porque daí ele tem os honorários dele ali. Então ele cobra realmente mais caro. É isso que a gente sempre fala aqui, né? Que se você decidir se tornar um especialista em alguma área, cara, o seu preço é diferenciado do restante do mercado, né? E aí, com isso, a gente falando em relação a medo, quando você trabalha com pessoas que é especialista em cada área, isso te ajuda a diluir o seu medo. Sim. Porque daí, eu tô com medo dessa estrutura aqui. Mas eu vou chamar um cara aqui que é profissional na estrutura, que ele vai me ajudar a me dar um suporte. Se o cara que é especialista falou assim, não, tá tranquilo, não vai dar nada não acontece nada não. Você já tira esse peso da sua cabeça, já, dos seus ombros. Quando eu tava logo recém-formado, teve um cara que me falou também que falou assim, Guilherme, você não precisa de saber tudo. Qual que é o papel do engenheiro? Saber quem sabe. Conhecer quem sabe de algum serviço, não tudo. Eu não preciso de saber tudo sobre um galpão, mas eu vou saber de uma equipe que eu vou pesquisar, vou ir atrás de uma equipe que é especializada em galpão. Eu não dou conta de fazer um projeto de incêndio no galpão. Muito específico. Eu vou atrás do meu amigo ali que trabalha com projeto de incêndio. E aí você vai trazendo os parceiros. Seu medo. Por fim, você tem medo do todo e dilui aquilo ali tudo e vai embora.
uma das coisas que, igual, esse primeiro emprego, eu tinha medo, porque eu estava assinando por todo mundo. Mas, os caras que estavam trabalhando ali, eles eram especialistas. E sabe que o serviço é de risco. Então, ele tem muito mais medo que eu. Tem experiência. Por quê? Se der errado, quem vai morrer? Lá, no Quem caso. vai sofrer acidente, vai machucar. É ele. Né? Então, o cara trabalhava... Durante um período, eu via com muito mais cautela do que eu imaginava. Né? Eu não tinha que pegar no pé por conta de nada. Igual lá, o supervisor. Ele adorava problema. Então, ele realmente sabia resolver os problemas. Então, o medo já ia um pouco embora. Né? Ele chamava a responsabilidade, né? E como ele tinha experiência, acaba que ajuda. Quanto mais experiência você tem, você vai adquirindo ali conhecimento, vai diminuindo o medo e vai transformando esse medo em outros medos também. Justamente. Né? Então, quando se trata aí de medo, de resolver problemas, né? Às vezes tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de problemas. Né? O engenheiro não pode ter medo de problemas. Engenheiro não pode ter medo de problema, não. A gente resolve muitos problemas por dia. E outra coisa, tipo assim, são N problemas. Às vezes você está resolvendo um problema técnico. Qual argamassa que eu vou usar aqui em tal lugar? Você está resolvendo problema financeiro, não está batendo aqui, tal. Você está resolvendo problema com o cliente. Cara, você resolve o problema de cliente, emocional de cliente. O cliente um dia quer uma coisa, um dia quer outra, aí conversa com o marido, já quer outra coisa diferente. Você tem que resolver problema de família. Problema de equipe, problema de ego, problema de ego, meu Deus do céu. Então, por isso que eu falo que o engenheiro, ele tem mesmo que... A gente tem que estudar um pouco de tudo. Né? Tem que ter um conhecimento... Que a gente teve na imersão lá, que muita gente achou surpreendente lá, uma palestra de liderança. Liderança, inteligência emocional. Porque a forma de conversar com a equipe, a forma de cobrar a equipe, né? Isso, equipe de obra e equipe de escritório, né? Então, tudo isso faz diferença, né? Eu tenho medo de pegar uma obra nova, de ir atrás dos clientes. Beleza, mas não pode deixar transparecer esse medo, mas também não pode... Você não pode, eu acho que assim, tem risco que é bom assumir, tem risco que não. Tipo assim, cara, eu já fiz estágio em prédio. Só que eu pegar um prédio do zero para me fazer hoje, eu, Eduardo, não consigo. Também não. E aí eu pego e vou assumir esse risco. Não abrir para as pessoas que eu não fiz prédio. Assim, eu trabalhei em prédio, fiz estágio em prédio, mas é totalmente diferente de fazer uma gestão, eu sendo o responsável técnico daquele negócio ali, fazendo todo o orçamento, cronograma, contratação de equipe, gestão. Então é totalmente diferente. Como é que eu assumo esse risco sozinho? Não tem jeito. Uma coisa é o cara chegar para você e falar assim, Eduardo, eu tenho minha consultora, eu tenho já equipe formada, eu tenho o meu encarregado aqui que já trabalha 50 anos fazendo prédio, né, tal. Eu preciso de alguém de confiança ali, alguém que vai olhar tudo, vai acompanhar tudo e tal, e vai ser responsável da obra. É diferente. É diferente. Aí eu não estou começando do zero, né? Vamos falar assim. Tem um suporte diluído. Né? Tem algum suporte. Mas aí, por exemplo, se você está começando e um cliente te pediu para fazer uma reforma. Eu quero trocar esse piso aqui, quebrar uma parede e tal. Cara, vai com o pé no chão. Trocar um piso é tranquilo. Quebrar uma parede, a gente tem que estudar se essa parede é estrutural ou não. O cara tem projeto? Não tem. Fazer um estudo, tem equipamentos hoje que você detecta se tem pilar a parede, sem precisar quebrar. Qual o tamanho do ferro ali, né? Acho que o tamanho do ferro não, mas onde que está passando o ferro. Qualquer coisa escaria um pouquinho ali, ver a dimensão da ferragem, ver se pode abrir a parede. E aí você vai diminuindo o seu medo, né? E outra coisa, é sempre ser claro, né? Acho que a clareza e a honestidade cabe em todos os lugares para resolver isso daí. Eu nunca fiz esse tipo de reforma, mas é tranquilo, né? Tenho equipe, consigo uma equipe que consegue fazer, mas joga a responsabilidade em cima do cliente, muitas das vezes. Né?
fazer isso daqui pode ter danos paralelos aí. A gente abrindo um vão aqui, pode aparecer alguma trinca em outro lugar, você não tem como prever. A gente tá mexendo na estrutura da casa, então eu já tô te avisando, te adiantando desse risco que pode acontecer. Teve uma casa que eu fiz uma vez, que eu cheguei lá dentro e deu vontade de sair. Eu cheguei na casa e aí a parede, entre um cômodo e outro, dava para passar uma caneta na trinca. E eu, meu Deus do céu, esse trem que vai cair. Vai cair, vai cair. E aí a pessoa me pediu um orçamento da reforma. E isso foi tipo na sexta-feira. E daí eu saí dessa obra para fazer essa casa, que ela queria fazer esse orçamento, essa reforma, queria arrumar toda a casa, tal, trocar piso, arrumar essas trincas. Eu saí de lá e fui para a pós-graduação de gerenciamento de obra. Cheguei lá, eu conversei com os colegas da sala, conversei com o professor, conversei com tanto de gente, mostrando as fotos, falando como é que é, tal. Lá tinha 4 árvores gigantescas do lado da onde estava acontecendo as trincas. Ela fez a casa antes do aeroporto expandir a pista, então eles com certeza compactaram aquilo ali, não sei quantas vezes, porque fazer aeroporto tem que ser muito bem compactado. Então é do lado do aeroporto, a casa dela de frente dava para ver o aeroporto. Atrás foi feito um predinho dessa casa. Então aí tem bulbo, tem as árvores, tem o aeroporto, uma série de fatores ali que eu acho que ocasionou de selar a fundação. Sim. E aí eu falei, cara, como é que eu pego essa obra? E eu precisando de cliente, precisando de dinheiro para pagar as contas, falei, eu vou encarar isso aqui. Só que eu tava com medo, eu não sabia o que eu fazia primeiro, eu não sabia que tinha que escorar toda a laje para mim poder fazer esse trabalho. E aí eu fui conversar com os amigos, conversar com o professor, conversar com não sei quem. E aí, cara, escora a laje, arranca o piso primeiro, escora a laje, põe uma terça, né, uma viga em cima para apoiar realmente a laje em 3 partes, para ela não mexer. Você vai quebrar a parede inteirinha ali que estava trincada e vai fazer os pilares de novo. Aí nós abrimos, não tinha viga baldrame, era só pedra, sabe, compactada. Nós fizemos viga baldrame, fizemos fundação, blocos, pilar, fez viga de novo. E aí a gente foi, subiu a parede, depois apoiou a laje em cima da viga. E a gente foi fazendo, passo a passo, conforme os caras ali tinham me falado. Fui pegando informação de quem tinha mais experiência do que eu. E a gente fez, cara, já tem uns 5, 6 anos isso aí, nunca apareceu a trinca de novo, nunca deu problema. Colocamos um piso porcelanato lá. Eu falei, ó, esse piso aqui está pedindo 2 milímetros de diferença de um para o outro. Só que se movimentar um pouquinho, pode acontecer do piso trincar. E aí a cliente assumiu, não, eu quero porcelanato com um espaçador de 2 milímetros mesmo. E se movimentar um pouquinho, esse piso vai trincar. Porque o rejunte acaba que ele dá uma margem de movimentação ali para não trincar o piso. Ela assumiu esse risco, mas também nunca trincou e deu tudo certo. Tá lá morando na casa, está feliz da vida. Mas na época eu fiquei, não passava nem o Wi-Fi. Mas é aí que vai também, o medo faz a gente ter o senso de responsabilidade e não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Que é o que aconteceu aí, aquele acidente lá do prédio que caiu, né? Qual prédio? Esse último agora, lá na Bahia, lá na Bolsa. Sei. Que os caras estavam mexendo quebrando o pilar lá sem escorar. Sem escorar. Descariaram todo o pilar lá, que ia fazer um reforço na fundação, sem nenhuma escora. E assim, para você quebrar um pilar de um prédio, imagina a quantidade de escora que você tem que colocar. Quantidade de escoramento que você precisa fazer. É a mesma coisa. É gigante. Às vezes não, isso aí vai, tal. Às vezes aí foi uma ausência de medo. A ausência de medo também é um problema. Né? É igual quando eu trabalhava na usina, pelo meu excesso de medo, eu estudava muito. Por exemplo, às vezes eu tinha que fazer um serviço que era dentro de um forno, os caras levavam o forno. Aí, como eu já tinha um supervisor com experiência, falava assim, a gente só trabalha dentro do forno se escorar o forno. Por que escorar o forno? Nunca aconteceu, ele é suspenso pelo guincho lá. Mas se o guincho soltar? Tem gente lá dentro trabalhando, aqui que vai estar lá. Né? Então,
morreu, não tem chance, né? Então, erguia, escorava, depois trabalhava, né? Aí eu pesquisava muito sobre isso também. É a mesma coisa, tipo assim, vamos cavar um buraco lá. Tem muitos lugares que você tem que escorar também. Né? Nas laterais, né? Para não ceder pra não até. Ceder, né? Mais ou menos a mesma situação. Né? Porque cedeu, soterrou ali e acabou. Né? Então é mais ou menos a mesma situação. Aí a ausência de medo aí, né, nessas situações também são perigosas, né? Muito. Meio que faz negócio de qualquer jeito. E o cara fala, né, às vezes não é você que vai acontecer a fatalidade. Né? Mas vai ter que... Mexe com vida, né? Exatamente. Imagina, viver aí com o peso de ter matado 10 pessoas porque foi negligente com alguma coisa. A negligência aí causa muitos danos na nossa profissão, né? Tanto pode ser para uma família ou para N famílias aí. Então, vamos passar aí para a parte do empreendedorismo, né? Que a gente fala muito. Tem muito medo nessa área também. Né? Que o cara fala assim, eu não tenho cliente, eu não tenho experiência, não tenho portfólio, não tem... Quando vai se montar um negócio, cara, primeiro, a gente nunca foi educado para isso. Então a gente não tem aula, pelo menos eu não tive, parece que agora está começando a ter aula de empreendedorismo na escola, na faculdade, aula de gestão financeira, aula de gestão emocional, aula de gestão de pessoas. Isso a gente não vê na escola, não vê na faculdade. E é uma coisa que todo mundo precisa. Você precisa de inteligência emocional, você precisa de aprender sobre liderança, todo mundo precisa, né? E a gente não vê isso. E aí a gente sai da faculdade com a mentalidade de eu vou arrumar um emprego, vou ter estabilidade e vou viver feliz para sempre. Cara, hoje nem emprego tem estabilidade, né, Guilherme? Antigamente, né, a gente estava até conversando aqui antes de gravar, a pessoa entrava na empresa, trabalhava 30, 40 anos ali, aposentava naquela empresa e pronto. O meu pai é assim, meu pai trabalha, acho que tem 30, 31 anos que ele trabalha na mesma empresa. Virou um dinossauro lá dentro já, né? Mas isso é raro de ver, entendeu? Ainda mais na área da construção civil. Com a crise que a gente teve em 2014, 2015, cara, muita gente foi mandada embora. Porque quanto mais tempo a pessoa fica na empresa, mais caro ela fica para a empresa. E aí a empresa prefere mandar essa pessoa embora, contratar um engenheiro recém-formado mais barato, com conhecimento tecnológico muito mais avançado, que já tem aí plataforma BIM, que já tem tecnologias de gestão, tecnologia de orçamento, várias coisas. A pessoa chega com novidade, mais barato, então assim, não vai pensando que vou arrumar um emprego, trabalhar ali 10, 15, 20 anos, que não vai, entendeu? Você pode se renovar, né, atualizar no mercado, mas eu acho difícil isso acontecer. Eu já vi uma pesquisa, agora pensando nisso e conseguindo linkar, as coisas antigamente demoravam 40 anos para se tornar obsoleto. Eu já vi esse negócio. Então, você pegava um celular, não existia celular, mas sei lá. Você pega uma TV, aquela TV ali, você usava a vida inteira a mesma TV, né? E às vezes, essa TV que era do meu avô, um exemplo. Passou de geração para geração, que é as coisas que vai passando de geração para geração. Ou tipo assim, ela já teve outras, mas tipo, mais ou menos a mesma coisa, atende todo mundo. Hoje eles falam que é no máximo 5 anos para uma coisa se tornar obsoleta. Né? Isso para carro, para celular, até para pessoas, né? Então a gente pra também conhecimento. É assim, isso linkando com a gente. A gente também é assim, o cara às vezes aprendeu um negócio antigamente, você aprendia um negócio na faculdade, você ia ficar 40 anos no mesmo emprego, você ia aposentar usando as mesmas coisas que você aprendeu lá atrás. As mesmas técnicas. Técnicas. Hoje, né, já não é assim. Já não é assim. O cara hoje você vê aí muito engenheiro com uma formação mais antiga, ele tem uma bagagem maior, mas o cara já sabe, já fez cursos aí de outras áreas, mesmo que eu não preciso de mexer no CAD, porque eu já conheci engenheiros que calculavam
Tudo na mão. Tudo na mão, velho. Eu conheço engenheiro calculador. Você vê que lá o cara pegava assim, ó. Pô, tem que fazer um muro de arrimo aqui. Tal, qual altura? Qual tal? Ah, pera aí. Não, aí, ó. Pode usar isso. Você tá O cara que eu fiz o galpão, eu procurei um calculista estrutural do galpão. Ele calculou tudo na mão. A estrutura do galpão toda na mão. Imagina, cara. Então, é outro nível, né? De formar, sei lá, de formação. Formações diferentes. Mas, então, consegue também trabalho. Não estamos falando assim, você vai sair. Não. Pelo contrário. Também os caras reinventam e, eu não preciso mexer no CAD. Mas, tem os cadistas e os projetistas. Então, o cara sabe projetar. O cara sabe cobrar, sabe ver o que está certo, sabe ver o que está errado. Tem experiência de gestão de equipe, gestão de pessoas, né? Tem várias outras qualidades. Então, o que as empresas fazem? Às vezes você tem lá uma turma mais nova e a turma mais antiga, né? Enfim. Então, hoje você não passa 30, 40 anos numa empresa, contrata para uma obra, acaba a obra, a empresa não vai pensar 2 vezes. Mandar embora. Né? Se não tiver outra obra para frente. É a mesma coisa que um cliente, muitas das vezes, fala assim, vai cotar com você aqui, vai cotar com outro ali, vai ver quem ela acha melhor e vai construir com outro. Né? O que venceu? É o argumento, é o preço, é a credibilidade que você passou, enfim. Tem N fatores, né? E aí, essa parte também de sair da faculdade, pelo menos comigo foi assim, eu saí da faculdade, cara, vou arrumar um emprego, fui para Brasília procurar emprego, mas no auge da crise, não arrumei nada. E aí eu fiquei em casa depois, 3 meses, só deitado, olhando pro teto e pensando, meu Deus, por que eu não fui ser piloto de avião? Por que eu não fui fazer medicina? Por que eu não fui fazer medicina? E aí eu falei, cara, tô formado, tô com o CREA na mão, eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro com isso aqui. E aí eu fui abrir meu negócio. E eu não abri o escritório físico igual a gente tem hoje. Eu coloquei um computador, uma mesinha lá, um quadro branco, uma impressora, e foi assim que eu comecei, porque eu não tinha dinheiro. Então eu comecei em casa mesmo, e o que era meu medo? Mês que vem, será que eu dou conta de pagar as contas? Será que eu vou ter cliente suficiente para no mês que vem sobrar dinheiro e pagar as contas? E aí assim a gente foi, aos poucos, cada dia tinha mês que tinha dinheiro, tinha mês que não tinha que ter um controle financeiro muito grande, e aí a gente foi trabalhando, no começo foi muito difícil, peguei obra muito fora e viajava muito, quase não ficava em casa, teve uma vez que aconteceu de eu ficar quase 60 horas sem dormir, eu tive que sair de Uberaba, eu trabalhei o dia todo aqui em Uberaba, saí de Uberaba, a outra obra era em uma cidade de 600 km daqui, eu viajei a noite toda, cheguei lá no outro dia, eu trabalhei o dia inteiro lá, com um cartão de ponto, pegando assinatura de pedreiro, fazendo pagamento, que eu tinha uma equipe grande lá fazendo assentamento de piso, né? Em uma obra de, 800 casas, lá em Itapeva, São Paulo. E aí, fiz esse serviço nesse dia lá, voltei para Uberaba sem dormir, tudo à base de energético. Cheguei em Uberaba aqui no dia 7 horas da manhã, eu já tinha que estar na mesma obra de 3 dias antes. Bonito, hein? Cedo. Sua mãe fala bonito, fala. Né? Minha mãe viu isso. Cara, eu tomei aquelas cápsulas de TNT, não sei se de energético TNT, eu vinha dirigindo doido, 600 km, cara, é difícil. E aí eu chegava no final do mês, eu com R$500 no bolso, eu falei, meu Deus, não é possível. Não faça trabalhar isso tudo para ganhar R$500, eu falei, não dá certo não. Antigamente não tinha Uber, né? Porque eu acho que eu tinha virado Uber se tivesse. Mas não tinha, 2015 não tinha. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso sair disso aqui. E aí foi que eu comecei a procurar outras coisas que realmente eu ia ser mais bonificado, né? Realmente ser melhor remunerado. Mas eu tinha esse medo. Eu trabalhava desse tanto porque eu tinha medo de chegar no final do mês, eu não ter dinheiro para pagar as contas, não ter dinheiro para pagar os boletos que não param de chegar. Quando a gente fala muito de o medo, né, faz a gente sair, a gente tá fora da zona de conforto, né? O medo do novo a gente sempre vai ter, né? Então, a gente sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, querendo ou não, te induz ao crescimento, né? Com certeza. Se eu tô com medo de conversar com o cliente,
eu tenho que estudar. Né? Como é que você conversa? Como que você conversa? E outra coisa, você tá com medo, cara, ou você faz aquilo ou você vai ficar sem dinheiro. Agora, ou você não vai pagar as contas. Falando vocês falaram de medo, mas e aí? O que eu vou fazer, Eduardo? Eu também tenho medo disso. Cara, você tem medo? Vai com Vai medo com mesmo. medo mesmo. Essa é a frase. Não, mas... Tá com medo? Vai com medo mesmo. Cara, não tem jeito. Não tem outra coisa. Aí é igual o curso, né? Ou você dilui esse medo ou você vai com esse medo mesmo. Esses dias aí, fazendo um curso. A primeira coisa do curso, o cara fala assim, ó, o que você vai fazer? Você vai ler o manual. Aí você fala, que porra é essa? Comprei o curso pra fazer o curso. Aí o cara no curso fala, o que você vai fazer? Ler o manual. Então, você tá com medo, não adianta, né, chorar o negócio. A gente tem medo, os medos mudam. Os medos lá atrás eram esses. Hoje os medos do Eduardo, como empresário, são outros medos. Né? Eu fiz esse investimento, como que eu vou pagar? Eu tenho essa equipe, como que eu vou fazer a gestão? Eu não consigo fazer a gestão financeira, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma agenda lotada de obras. Antes o medo era, como eu vou lotar minha agenda? Hoje eu tenho uma agenda lotada. Hoje é como fazer a gestão de estudo. Estudo, exatamente. Né? Então, os medos mudam de acordo com os patamares aí, né? Então, o que a gente veio falar hoje, eu acho que é basicamente isso. Medo sempre vai ter. Isso é normal. Na nossa profissão, é normal. Eles vão mudar, isso aí você pode ter certeza. Né? Porque a partir do ponto que você fez uma casa, fez 2, você fez 3, você não vai ter mais medo. É confiança. Isso aí vai ser um motivo de confiança. Uma pessoa vai chegar em você e vai assim, olha, eu quero fazer minha casa. Olha, eu já fiz 2... ou 3, ou 10, ou 20, 100%, não tive problema. Tem uma coisa que eu levo comigo que é o seguinte, cara, se eu tô sentindo medo, é porque eu tô crescendo. Sim. Porque se eu não tô sentindo medo, cara, se hoje eu não tô sentindo, é porque eu não tô me desafiando. Sim. Cara, eu não tô com medo, tô na minha zona de conforto aqui, tranquilão. E aí eu não tô crescendo. É igual quando você tá fazendo academia. Se o músculo tá doendo, é porque tá crescendo. Tá certo. Desenvolvendo. Tá no caminho certo. Né? Você tá malhando certo. É aquilo que eu tive um instrutor uma vez. Eu nunca fui muito de academia, não parece. Né? E o Eduardo também não. Mas é o que ele falava assim, ó. Ele falava assim pra mim: esse exercício vai doer aqui. Se doer aqui, é porque você tá fazendo errado. Né? Então, isso aí eu achei interessante a forma dele mostrar. Tratar, né? Porque se fizer o exercício errado, vai doer no lugar errado que não é pra doer. Então, outra coisa que eu levo muito comigo é o seguinte. Primeiro, essa questão do medo. Se eu não estou me desafiando, eu não estou crescendo. Se eu não estou com medo, eu não estou crescendo. Não. E todo mundo que trabalha comigo sabe que todo dia eu quero um trem diferente, tenho uma ideia diferente e isso é coisa minha, então não tem jeito de mudar. E outra coisa que eu levo é o seguinte, cara, nunca vai estar bom o suficiente igual a gente imagina. Então tem que ir do jeito que está. Se você esperar, vou sair de casa na hora que todos os sinais aqui da rua estiver verde para mim. Cara, você nunca vai sair de sua casa. Não vai ter esse momento de todos os sinais da rua vão estar verde. Você tem que ir, você tem que parar no sinal, depois você anda mais um pouquinho, continua. Depois você para no sinal vermelho, você vai pegar um amarelo, você vai pegar um verde, outro vermelho. E assim tem dia que você vai sair e fala assim, nossa, hoje eu peguei um fechado, que beleza. Pode acontecer, mas a maioria das vezes talvez você vai pegar todos os vermelhos. Sim. E é isso, cara, isso é a vida, entendeu? O medo é normal, eu acho que o medo não pode te deixar paralisar. Sim. Você tá com medo, ele te paralisou, cara, tá errado. Você precisa tomar alguma atitude, alguma coisa, diluir esse medo com algumas pessoas. Por isso que é bom fazer... estudar, ter humildade algum também. Curso relacionado à inteligência emocional, ter alguém para conversar, para trocar ideia. Tudo isso é vantagem. Uma das coisas para eu acho que te ajudar nessa questão do medo é as pessoas que estão ao seu redor. Né? Sim. Mas tem um detalhe, esse negócio de conversar com quem está ao redor, eu ia conversar com meu pai, que trabalhava na mesma empresa tem 30 anos, ele só me desanimava. Não, mas aí você tem que conversar com quem está onde você quer chegar. Deixa eu completar o negócio, é isso que eu estou falando. Às vezes, as pessoas que estão ao redor não são as pessoas que vão fazer você superar esse medo. Sim. Então, o que eu vou fazer então com os amigos que eu tenho aqui, que falam que eu tô fudido, que eu não posso abrir empresa, que eu não vou arrumar emprego?
Aí ou você troca de amigo, ou Não, você vai conversar com quem entra num grupo. Por exemplo, tem lá o curso Mestre em Financiamentos, tem a comunidade. Ali dentro da comunidade, todo mundo passa pelos mesmos medos. É um ambiente propício para você vencer, para crescer. Cara, eu tô passando esse medo aqui, tal, eu tô por com essa um cliente, situação. tal, que eu não sei como lidar. Eu já tive essa experiência, eu fiz assim, assado. O outro vai comentar, Eduardo, Alguém ajuda, tá? Então, é essa questão de estar no meio de pessoas que favorecem, né, o crescimento. Por que startups ali, fica todo mundo junto? Ali? Eu tenho um prédio de startup. Que é todo mundo começando, todo mundo com medo, todo mundo com troca de experiências. Você sabe alguma coisa que eu não sei, eu sei alguma coisa que você não sabe, a gente troca e os dois crescem. A minha startup é de gestão, a minha é de aplicativo. O que a gente pode se juntar e fazer alguma coisa? Então, você está no meio de pessoas que favorecem para esse crescimento também é interessante. Um ambiente é importante para você perder esse medo e crescer, né? Porque de um ano para o outro, cara, você tem que ver assim, cara, de um ano para o outro, olha o salto que eu dei de crescimento, pessoal e profissional. Você tem que ter essa percepção, entendeu? E importante que não quer dizer que, por exemplo, você vai falar assim, pai, eu quero abrir uma empresa. Às vezes ele não vai apoiar. Mas não quer dizer que ele está errado. Né? A forma dele de ver as coisas também tá certa, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso também. Aí a gente tá falando dos medos dele. Porque ele tá projetando os medos dele em você para te proteger. Com a intenção de proteger. A proteção, para você não sofrer, para você não ir lá quebrar a cara. Só que se você não for lá, se você não quebrar a cara, você não vai crescer. E se você não crescer, você vai quebrar. Ou você não vai quebrar a cara e vai dar tudo certo, vai sofrer, mas vai. Geralmente quem ama a gente não quer que sofra. Mas às vezes o sofrimento faz bem para aquele tipo de crescimento. Então é complicado. Mas é isso. É aquele negócio. Tem uma pesquisa que a maioria dos bilionários do mundo, eles faliram no mínimo 3 vezes. Os bilionários no mundo faliram no mínimo 3 vezes. Até hoje eu não fali nenhuma empresa, então eu estou precisando fechar umas 2 aí já. Não sei que eu tô junto. Mas aí é que tá. Hoje a gente aprende muito com o erro do outro. Antigamente não tinha isso. Né? O que fala, por exemplo, você tá ali, o pessoal que já entrou no curso, fala assim, eu vou te ensinar o que eu já errei. Né? Por quê? Porque se ele fosse fazer sozinho, ele ia errar aquilo também. E aprender com o erro do outro é muito mais fácil. Mais barato. E barato. Quando o chefe lá, quando eu era estagiário lá atrás, ele falava assim, e ele falava na mesa, falou assim, vocês é uma mão de obra mais barata para mim, certo? Mas vocês também cometem erros, tá vendo? Esses erros, que fosse uma mão de obra qualificada, não cometeria. Mas tudo bem, né? Eu tô gastando, tô investindo no crescimento de vocês, enfim. É isso aí. É a mesma coisa de, você tá com um estagiário, ele comete um erro, às vezes você tem que falar assim, não, beleza, tudo bem, vamos para a próxima. Você aprendeu com erro, não comete ele de novo, vamos para a próxima. Isso que é importante também, né? Cometer um erro, anota, cara, esse aqui eu não vou errar mais. E segue dando, entendeu? Exatamente. Tem que desapegar também de quando você erra, quando acontece alguma coisa, não ficar se crucificando. Sim. Porque tem que tocar para frente, a vida tem que tocar, o mundo gira, as coisas têm que acontecer. Por isso que esse conceito aí de, tem que quebrar, né? Hoje, assim, às vezes o cara não tem que quebrar, mas por quê? Hoje é a quantidade de informação que tem, de conhecimento. De grupo. E outra coisa, você tem que querer estudar, não adianta, eu tô com medo, beleza. Né? Eu tô com medo de atender um cliente, normal, né? Vai seguir, cara, vai ver vídeo no YouTube, vai ver se o Eduardo tem algum conteúdo que fala sobre o atendimento ao cliente, que vai te ajudar. E quando eu fui fechar um contrato de 7 milhões, que é o que a gente está executando agora, essas 42 casas que eu estou executando, na verdade antes era 100 e agora virou 42. Ela dividiu a quantidade de casas. E cada lote é 70 mil.
Imagina, você indo para uma reunião que você vai assinar um contrato de 7 milhões. Comigo, né? Você é doido, cara. Aí teve um dia que me perguntaram, qual que foi a maior, como é que chama? Uma sensação de vitória, alguma coisa assim. Cara, foi não é de vitória, é uma sensação de vencer algum medo. Cara, foi ter coragem de ter ido lá e assinado um contrato de 7 milhões. Porque o risco que você assume, cara, é muito grande. Sim. Entendeu? Então, assim, pra mim, naquela época, ter assinado esse contrato ali mudou muita coisa em mim, entendeu? Então é isso, a todo momento você tem que estar se desafiando, vencendo os medos, está com medo, vai com medo mesmo. É impossível você hoje querer fazer qualquer coisa e não ter medo. E tudo é um degrau, tudo é uma escada. E tem uma coisa, se você não quer ser criticado, se você não quer ser julgado, se você não quer ser olhado como alguma coisa por outras pessoas, cara, é só você não fazer nada, você não ter nada, você não ser ninguém. Porque daí você não vai ser julgado e não vai ser criticado. Porque tudo que você fizer na sua vida, você vai ser julgado e criticado por alguma pessoa. Sim. Entendeu? Então, é essas duas coisas. Medo é medo, não tem jeito. E ser julgado e criticado. Isso não tem como fugir. Então, vamos fazer um apanhado geral aí e finalizar esse podcast. Vamos deixar a informação. O que a gente falou? Medo. Na nossa profissão é normal, na vida é normal. Tem que acostumar e saber adaptar. O medo não pode ser a parede que vai fazer, não, parei aqui. Não pode travar, né? O medo tem que ser, na verdade, um trampolim para você apareceu que o medo é a parede. Beleza, dá um passo para trás. Como que eu vou passar essa parede? Eu vou ter que aprender a escalar, vou fazer rapel, vou ter que pegar uma reta e derrubar a parede. Né? Tipo, quem que pode me ajudar com isso aqui? Quem pode me ajudar? Não, eu tenho um amigo que sabe escalar. Vamos lá conversar com ele. Conversar com ele. Eu tenho outro que sabe furar buraco. Vamos conversar com ele. E estudar qual é o jeito melhor. Melhor de passar por esse medo. Passar por isso. Quanto mais problemas a gente resolve, mais valorizado é o passe. Mais dinheiro você ganha. Isso. Dentro de uma construtora, dentro de uma empresa, ou sendo um empreendedor. Por quê? Quem mais ganha dinheiro como um empreendedor, tendo a sua empresa, é solucionando algum problema. Com certeza. E se você solucionar um problema, ou um problema de mais pessoas, ou um problema pontual aí, muito grande, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Você vai, Às vezes o cara... É igual às vezes você pensa assim, velho, como que o cara inventou o Uber, velho? Se eu tivesse inventado... Mas o que é? Ele viu um problema de mobilidade, viu que todo mundo poderia ser um motorista, viu que... Identificou ali, né? Viu que tinha pouco taxista para muita demanda e criou um aplicativo. Velho, o iFood. Você fala assim, como? Uma coisa tão simples. Botar todo mundo ali, pedir a comida chegar. O cara... Então... Depois que a onça tá morta, é fácil. É fácil, né? Mas... Aí, às vezes, o problema está ali na sua região. Às vezes você fala assim, nossa, eu vou ser o único engenheiro que trabalha com financiamento imobiliário na minha região. Então, você resolveu um problema de demanda. E no início vai ser fácil? Não. Porque como você é o único, você não tem referência. Não tem referência. Você não tem quem conversar. Às vezes você tem referência, mas não é ali. Não é na cidade. E aí, às vezes, a agência não tem esse conhecimento, você tem que ensinar a agência a trabalhar. Justamente, às vezes você tem que educar a equipe, Às vezes a equipe sua de pedreiro não é acostumada a trabalhar daquela forma. Enfim, mas é os padrões que a Caixa exige, é aquilo ali que você tem que fazer. Então, você tem que estar sempre atento a isso. O que mais a gente pode concluir? Veio um insight aqui, mas fugiu. O que a gente falou muito se está com medo, vai com medo mesmo, porque não tem outro jeito. Se está com medo, está fora da zona de conforto, isso aí é propício a crescimento. Exato. Mas a ausência desse medo também pode causar
uma segurança excessiva e acabar fazendo alguma cagada. tragédia aí, né? O que eu falo é o seguinte, Guilherme, eu acho que a gente não deve sair da zona de conforto. Acho que a gente deve expandir a nossa zona de conforto. Porque quando você está fora de uma zona que é o seu conforto, qual que é a tendência? Você voltar para lá. Então, quando você expande, por exemplo, falar em público. Falar em público não é a minha zona de conforto. Mas se eu expando e aquilo ali se torna a ser minha zona de conforto, tá ali para mim vai ser um lugar legal. Tem até um vídeo do professor, nossa, fugiu o nome dele, depois eu vou pesquisar e vou falar para o Davi colocar o nome do professor. Que ele fala que na hora que ele foi apresentar um trabalho de escola, ele viu que ali era o melhor lugar que ele poderia estar. E ele se viu feliz estando ali, apresentando o trabalho. E eu acredito que é muito disso. Felicidade é você estar satisfeito e contente de estar fazendo o que você está fazendo. Sim. Então você está expandindo a sua zona de conforto. Se ele não fosse lá apresentar o trabalho e não descobrisse que estar falando em público era bom para ele, ele não tinha descoberto isso. Sim. Então talvez você está com algum talento, com alguma coisa que você não sabe, porque você não sai da sua zona de conforto, você não expande ela. Então a todo momento você tem que tentar forçar e expandir a sua zona de conforto para você crescer e se desenvolver cada vez mais. É isso aí. Porque a vida não tem um manual, né? Se tivesse um manual de instruções, a gente seguia ali o que está falando, cada um ia ser feliz com o que tem que fazer e pronto, acabou. Sim. Então, eu acho que é isso aí, falamos tudo que a gente tinha para falar sobre medo, falamos um pouco mais sobre história. Hoje o assunto não é técnico, engenharia técnica, não é sobre financiamento técnico, mas é uma coisa que influencia muito. Que ajuda muito isso aí. E no nosso crescimento. Né? Se a gente ajudou, comenta aqui embaixo. Se você já passou por algum tipo de medo, que medo que você está passando agora, compartilha aí comigo, que a gente vai responder, eu respondo, o Guilherme responde. A gente talvez te ajude aí com alguma coisa, com alguma palavra de incentivo, a gente pode te ajudar aí, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo se você gostou. E esse podcast aqui tem mais 10 podcasts aí para trás, 9 podcasts, que dá para você ouvir ou assistir aí, que tem muito conteúdo bacana também, beleza? Então, recomendo que você assista os outros podcasts. É isso daí. Se você acha que tem algum amigo seu que está com medo excessivo de fazer alguma coisa, encaminhe esse podcast para ele. Manda para ele, a gente vai ajudar ele também, você está ajudando os seus amigos também com isso. E todo mundo cresce junto. É isso aí. Grande abraço então, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau.